eu queria trazer para nós uma história que está na Bíblia, uma história que nos norteia, uma história que vai trazer para nós o sentido daquilo que a gente está falando, que é a história de Noemi e Ruth. Eu tenho certeza que você já ouviu ou leu em alguns convites de casamento esse versículo que eu vou mencionar, porque ele é um versículo muito conhecido. Ele diz assim: não insista comigo para que te deixes e que não te acompanhe mais. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa senão a morte, para me separar de ti. Sabe, esse texto ele é muito poderoso, ele nos ensina uma verdade muito, muito fundamental para nós mães. Ele conta a história de Noemi com a sua nora Ruth. E às vezes nós ministramos muito o posicionamento de Ruth, a atitude de Ruth, quem Ruth foi, o que ela fez, o fato de Ruth ter aberto mão mesmo da sua vida, da sua família, de morar com a sua mãe, de estar na sua cultura, de adorar os seus deuses, para seguir Noemi e adorar o Deus de Noemi e assumir o Deus de Noemi como seu Deus. O fato de Ruth ter a disposição de sair da sua terra para acompanhar a sua sogra, isso é tudo muito louvável, é tudo muito lindo. Mas hoje eu queria abordar por qual motivo será que Ruth fez isso. Eu não queria trazer necessariamente a decisão de Ruth, eu queria trazer a decisão de Noemi. A influência que Noemi exerceu sendo exemplo. Olha que tremendo esse texto. Quando Ruth chega e fala assim, olha, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo e eu não vou te abandonar. Ali ela tomou uma decisão muito forte por conta de uma influência que ela recebeu. Eu consigo imaginar Noemi sendo exemplo no dia a dia. Eu consigo imaginar Noemi ali preparando a comida, talvez preparando ali as alimentações, o café da manhã, o almoço, fazendo ali uma refeição à mesa, que é poderosíssimo. Se você não faz, faça. Estabeleça esse hábito na sua casa de lanchar ou de almoçar com seus filhos, de ouvir o som do coração deles nessas refeições. Eu consigo imaginar Noemi trazendo Ruth para perto, influenciando Ruth numa medida muito expressiva, muito poderosa, muito incrível. Eu consigo, para chegar a esse desfecho dessa história, desse versículo, eu consigo imaginar uma história. Ali talvez fazendo um enroladinho de queijo, Ruth pegando o queijo para Noemi, né? Sabe? É muito poderoso a gente perceber. Por quê? Porque o exemplo, ele convence, ele arrasta. Ruth foi arrastada por esse exemplo de Noemi. Ruth foi convencida. Ela decidiu abrir mão de um povo. Ela decidiu abrir mão de ficar com a sua mãe, de ficar na sua nação, de ficar na sua cultura. De ficar na sua cultura. Por conta de alguém que a influenciou. Por conta de um exemplo que ela percebeu. Eu consigo imaginar então Noemi ali, talvez no seu quarto ou até mesmo na cozinha, orando. E Ruth observando. E Ruth avaliando. Noemi talvez com as suas experiências, por mais difíceis que elas tivessem sido. Porque a palavra de Deus diz que Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Ela viveu num tempo de muita crise. Ela viveu num tempo muito contraditório, um tempo muito difícil. De muita necessidade básica. Ela viveu nesse tempo, mas eu consigo imaginar ali Noemi falando palavras doces, contando as histórias e as experiências que talvez os seus pais trouxeram e contaram para ela. Talvez trazendo memórias com exemplo, um exemplo de fé. Ela perdeu seu esposo e perseverou e continuou. Com o exemplo de determinação, de influenciar agora os seus filhos, que a palavra fala que depois de 10 anos os filhos morreram, então ela ficou 10 anos sendo mãe solteira.
E ali ela ensinou, e ali ela instruiu, e ali ela foi exemplo. Não somente para os 2 filhos, mas também para as 2 noras. Ela foi exemplo, sabe, na maneira de falar, ela foi exemplo na maneira de trabalhar. Ela falava. Queridos, isso é tão sério. Eu já compartilhei em algumas das lives que eu ministrei, agora eu não me lembro mais qual. O ano passado, eu recebi uma carta do meu filho. E nessa carta ele falou exatamente isso. Ele falou: mãe, eu te louvo porque a senhora é minha fonte de inspiração. Eu te louvo porque a senhora tem me inspirado a buscar a Deus, a senhora tem me inspirado a orar, a senhora tem me inspirado a ler a Bíblia. Eu te louvo, mãe, porque e reconheço que a senhora tem me instruído através do seu exemplo. Através do seu exemplo. Até nas coisas básicas. Esses dias ele falou pra mim assim: mãe, quando eu casar, eu quero que a minha esposa aprenda tudo com a senhora. Eu quero que ela aprenda a cuidar de casa, eu quero que ela aprenda a orar com a senhora, cuidar dos filhos com a senhora e tal. Aí ele até brincou e falou: agora cozinhar é com a minha avó. Eu quero que ela aprenda a cozinhar com a minha avó, que a minha mãe cozinha assim muito bem mesmo, sabe? Por quê? Porque é exemplo. É exemplo. Esse ano, no meu aniversário, ele falou algo tão poderoso. Ele citou o exemplo da mulher de Provérbios 31. E ele falou naquele versículo: mãe, a senhora supera todas. A senhora supera todas. É um exemplo. Sabe o que os nossos filhos às vezes têm visto na nossa casa? Tem um ditado que eu detesto, que ele fala assim, ó: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Misericórdia. Então eu quero ensinar os meus filhos somente com as minhas palavras, mas eu não sou exemplo para eles seguirem. Às vezes você fala para os seus filhos: filhos, não mintam, não mintam. Sabe, é horrível esse hábito. E aí chega alguém, liga no telefone: não, fala que eu não estou. Ele está aprendendo. Seu filho está aprendendo como você fala com seu esposo. Quais são as palavras que você lança. Qual é a motivação que você tem? Seus filhos observam, os nossos filhos nos observam o tempo inteiro. E às vezes nós somos desonrosas, sabe? E às vezes nós falamos palavras adversas. Eles estão nos observando. E geralmente eles vão procurar na esposa deles ou no esposo deles o que nós somos em casa. Você sabia? Sabe, nós precisamos pensar nessa missão que o Senhor nos confiou, nessa responsabilidade que o Senhor nos designou. É tão lindo ver esse texto, é tão poderoso ver esse texto. E ela chega a uma conclusão tão forte, ela fala: não, você não entendeu, Noemi. Não precisa insistir. Eu não vou voltar. Eu não vou para a casa da minha mãe de novo. Sabe? Porque você me ensinou, porque você me influenciou, porque eu aprendi com você verdades absolutas, porque você me inspirou. Você foi exemplo para mim. Não foi, é. Você é exemplo para mim. Eu consigo imaginar a Ruth falando assim. E tem um texto na frente, olha só o que acontece. Ela fala assim: olha, tudo bem, vamos embora, né? Ela aceita o desafio, o órfão volta. Mas Ruth continua com Noemi. E aí tem um texto que ela fala: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Neste momento, Ruth poderia falar: sabe uma coisa? Quer não, hein? Nem ela tá amargurada, ela tá abatida, ela tá frustrada. Não quero isso. Mas eu vou te falar, o exemplo foi tão forte. Os ensinamentos foram tão expressivos, foram tão fortes, que nada a convenceu de deixar de ir com a sua sogra. Nada a convenceu de abandonar a sua sogra. Ela estava convicta, ela estava decidida, porque o exemplo, ele arrasta. Sabe, nós abençoamos os nossos filhos com os nossos exemplos.
Isso aí é uma coisa que eu até preciso melhorar, né? Eu tenho o hábito de orar todos os dias de manhãzinha. Então eu acordo muito cedo. E na hora que eu vou acordar os meus filhos, eu já fiz o meu devocional. Então às vezes não acontece dos meus filhos me verem orando. Muito raro mesmo, porque eu faço sempre muito cedo. E eu preciso que eles me vejam orando. Então eles sabem que eu oro por conta do estilo da minha Bíblia, tá vendo? Ela é toda riscada, se voltar toda marcada. Eles sabem que eu oro por conta do meu caderno profético, que eu escrevo, então eles sabem que eu tenho esse hábito. Às vezes eles descem lá para o escritório aqui, eles veem minha Bíblia aberta com meu marca-texto, né, a minha caneta. Então eles sabem que eu faço isso. Mas às vezes eles não me veem fazendo isso. E eles precisam, os nossos filhos precisam nos ver. Os nossos filhos precisam nos ver. Quer ver um hábito poderoso que você pode adquirir se você ainda não faz? Devocional com seus filhos à noite. Tirar um tempo para orar com eles, tirar um tempo para estudar. Em janeiro nós fizemos algo tão poderoso aqui em casa. Eu fiz um potinho da gratidão e enfeitei o potinho e tal, e comprei aquele post-it colorido, aqueles papeizinhos bem coloridos, acho que eu tenho até aqui, ó, nesse estilo assim, e pedi para que todos escrevessem uma oração de gratidão. Todos os dias nós fazíamos isso. E aí eles tinham que escrever uma oração de gratidão. Algo que aconteceu naquele dia específico. E aí nós dobrávamos o papelzinho, né? Dobrava bem pequenininho assim e colocava dentro do potinho da gratidão. Mas não fazíamos só assim. E cada dia eu deleguei para um filho a responsabilidade de estudar um versículo sobre gratidão na Bíblia. Então eles tinham que estudar. E aí a gente reunia às 7 horas da noite. E aí eles falavam o versículo, escreviam no post-it, que a gente anotava no caderninho. E aquele que era responsável por fazer a oração daquele dia, ele também tinha que ministrar o versículo. E foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Por quê? Porque eu tentei estabelecer um hábito. Sabe, queridas, tudo que é feito com repetição se torna hábito. O hábito é resultado de uma disciplina daquilo que a gente faz com repetição. Então, nós influenciamos os nossos filhos, nós somos exemplo para os nossos filhos. Isso não pode ser diferente, amém? Tá certo que pode ser trabalhoso, tá certo que pode ser difícil, às vezes penoso, tá certo que você não vai ouvir na mesma hora, ou ver na mesma hora o resultado do seu trabalho. Eu sei, mas ele virá e não tem preço isso, sabe? Ele vai vir, o Senhor vai te recompensar, o Senhor vai te fazer prosperar, porque Ele sonhou com seus filhos primeiro do que você. É tão poderoso quando a gente entende, sabe? Que a gente pode ser exemplo dos nossos filhos. E grandes coisas Ele quer fazer através de nós. Amém?